a fé cristã e a vida empresarial. Você acha que a fé combina com os negócios? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. A fé combina com os negócios? A Bíblia combina com os negócios? Amém? Parece que na prática não é bem assim. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema e você vai perceber que isso nos envolve a todos nós. Não só os empresários, mas os consumidores e, de certa forma, todos nós estamos envolvidos com esse tema. E é um tema que ele está naquela nossa série das inquietações. As faculdades de administração ensinam que o negócio tem que dar lucro. E eu acho que isso é uma verdade. Mas, há algum tempo, eles não utilizam mais os princípios da palavra de Deus nessas mesmas faculdades. Aí você pode estar pensando, mas como assim? No nosso passado, era utilizado, as faculdades antigamente utilizavam sim os princípios bíblicos. E no século XIX, os princípios empresariais eram honestidade, ética e valores morais. Honestidade, ética e valores morais. Será que estão faltando esses valores hoje? Estão em falta esses valores na nossa sociedade hoje? Eu creio que sim. Por tudo aquilo que nós estamos vendo, assistindo, essas operações Lava Jato e outras mais, parece-me que essas coisas estão faltando, honestidade, ética e valores morais. Antigamente, isso era ensinado nas faculdades. A Bíblia precisa influenciar a ética das pessoas, isso inclui o mundo empresarial. O certo e o errado estão claramente definidos na palavra de Deus. Eu estava pesquisando sobre esse tema e vi algumas empresas que se destacam. Algumas empresas cristãs que se destacam no mundo. Há muitos anos já existem e são grandes corporações. Então, é possível você ter um negócio sério e que siga os princípios da palavra de Deus. Alguns nomes vocês conhecem, a Mary Kay. Essa é uma empresa cristã, que foi fundada em princípios, a sua fundadora fundou essa empresa, uma pessoa cristã, e mantém os princípios. A regra de ouro dela, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você mesmo. Essa é a 5ª maior empresa de vendas direta no mundo. Stephen Green, o fundador da Hobby Lobby, uma das maiores cadeias de lojas de materiais de construção do mundo. Para ele, sua fé e valores afetam a maneira como conduz os negócios, sempre buscando oferecer produtos a um preço justo. A empresa de alimentos Tyson Food foi fundada por John Tyson, um evangélico, e, de acordo com as suas informações, honrar a Deus em tudo que produz. Tyson é a maior empresa do segmento de carnes nos Estados Unidos. A maioria dessas empresas, cujos donos se identificam como cristãos, são politicamente e socialmente conservadores, o que lhes rende algumas críticas no mercado. Por quê? Porque elas se mantêm longe de cartéis comuns no mundo empresarial. Também levam a sério o ensinamento bíblico de pagar os seus impostos. E esse é um tema que eu vou abordar um pouco mais daqui a pouco. Qual o objetivo de citar essas empresas, megas empresas, que são baseadas em princípios? É para dizer que é possível, sim, estabelecer negócios e levá-los adiante, firmados na palavra de Deus. E eu sei que isso é um grande desafio. Eu trabalhei no mercado financeiro por mais de 20 anos. E me deparei com muitas e muitas situações. Me deparei com cristãos à frente de negócios e homens não cristãos. E você pode imaginar que quando a gente fala de mercado financeiro, você vê de todas as coisas, todo tipo de situação, você acaba
enfrentando. E ali a gente vê que muitas pessoas, na hora de fazer negócios, elas escondem a Bíblia. Os princípios bíblicos, os princípios da palavra não estão permeando muitos negócios de cristãos por aí. E a nossa reflexão não vai só envolver os grandes empresários, as grandes empresas, não. Vai envolver aquele autônomo, aquele profissional liberal, aquele médico, dentista, engenheiro. Vai envolver todas as pessoas que fazem negócios ou que têm algum negócio. E eu tenho um negócio há 10 anos. Em outubro nós vamos completar 10 anos que Deus nos deu uma empresa. E nós temos experimentado o cuidado de Deus durante esses 10 anos, a provisão de Deus. E temos experimentado sim que é possível fazer as coisas sérias, com temor e tremor, colocando sempre Deus à frente. Isto é possível. Quando olhamos para esse cenário econômico, é um pouco assustador, né? Quando olhamos para essa crise política, financeira, mas essa é a hora em que você tem que pensar, onde eu estou firmado? Aonde eu estou? Onde está a minha segurança? Se a minha segurança é Deus, a crise não é a primeira, não vai ser a última. As crises vêm e vão. A questão é aonde nós estamos firmados. Existe ética para os negócios? Pergunto para a pessoa do lado. Existe ética para os negócios? Eu creio que a maioria de nós, a maioria respondeu que sim. Mas, na verdade, não existe ética para os negócios. Existe ética. Ética. Uma pessoa ética, ela tem que ser ética em tudo o que faz, no seu jeito, na sua maneira de viver. E não nos negócios especificamente. Os negócios é uma parte da nossa vida. Então, nos negócios eu tenho que ter ética, mas a minha ética tem que permear tudo o que eu faço. Em tudo o que eu faço, tenho que ser uma pessoa ética. E se você deseja ser uma pessoa ética, precisa aplicar este padrão em todas as áreas da sua vida, inclusive nos negócios. Eu penso que essa dicotomia que muitas vezes nós fazemos é que muda a nossa percepção das coisas. Se eu estou na igreja, se eu faço negócio com cristãos, então eu sempre estou pensando, não, aqui eu preciso agir dessa maneira, ali eu ajo de outra maneira, aí lá eu ajo de outra maneira. Então nós compartimentamos as nossas relações. E na verdade é tudo uma coisa só. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós precisamos agir desta maneira. E eu acho engraçado, às vezes eu fico observando os veículos, né? E até comento com a minha esposa. Eu vejo ali, às vezes, o que está mais comum na moda agora, eu apoio a Lava Jato, né? Você já viu esse adesivo? Eu acho bacana apoiar a Lava Jato. Mas aí quando você pega a pessoa apoiando a Lava Jato e furando a fila, sabe quando você está naquela fila miserável ali, onde tudo parado, e aí você pega essa pessoa ali, entrando pela lateral assim do canteiro, e furando a fila, aí eu fico me perguntando, é fácil apoiar aquilo que não me atinge. É fácil eu ser ético naquela da porta para fora, eu concordar com aquilo que não me implica em nada, não me custa nada, não vai gerar nada para mim. Aí é fácil. Agora eu quero pensar, quando o profissional liberal, e aí você precisa emitir a nota e pagar 27,5% de imposto. E aí você fica avaliando se realmente você vai fazer ou não. Essa é a hora que eu preciso entender é a hora que você precisa entender qual é a tua ética. Na hora da emissão da nota em que você pode não emiti-la e não gerar o seu imposto. Onde você, como empresário, pequeno empresário, você promete a entrega numa data X, mas aí você não entrega. Você vende um produto, promete uma qualidade, e aí a qualidade que você entrega é inferior. Você cobra por um produto, mas entrega outro.
Apoiamos e cobramos a ética dos outros. Porém, quando se trata do nosso bolso, aí as coisas mudam de figura. Se me custa alguma coisa, aí eu vou pensar, vou ponderar, vou avaliar. A hora que mexe no nosso bolso, queridos, a hora que vai doer aqui, aí é a hora que eu realmente vou demonstrar qual é o meu cristianismo. Qual é o Deus que eu sirvo? Qual é a minha disposição realmente de fazer a coisa certa quando só estou eu e Deus? Praticar honestidade absoluta. Provérbios 3:32 diz: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Provérbios 4:24. Esses dois versículos têm o mesmo princípio. A honestidade é recompensada e a desonestidade é punida. Querido, se o problema fosse roubar, a maioria do povo de Deus não teria qualquer problema com isso. Nós somos obedientes, ninguém aqui rouba. Mas a situação da vida no dia a dia, aí muitas vezes os nossos princípios eles ficam mais flexíveis. É nessas horas que a gente tem que pensar. No dia a dia, na nossa prática, nos detalhes. Muitas vezes nós somos pegos nos detalhes. As nossas falhas acontecem nos detalhes. Nós caímos na rotina e não percebemos muitas vezes que estamos sendo ludibriados. Será que nós sentiríamos a vontade se Jesus visitasse a nossa empresa hoje? O local onde você trabalha, talvez não seja uma empresa, talvez seja um escritório, uma fábrica. Talvez você não seja dono, você seja um empregado. A pergunta é a mesma. Porque não é porque eu não sou dono que eu tenho que concordar com as práticas desonestas do meu patrão, do meu chefe, da minha empresa. Será que se Jesus visitasse o teu local de trabalho, como você se sentiria com as práticas desenvolvidas naquele lugar? As decisões do dia a dia estão baseadas na palavra de Deus ou no que é permitido fazer pelo mercado? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu já vi aquela expressão, mas se eu pagar todos os meus impostos, a minha empresa não sobrevive. Então feche. Então feche. Se a sua empresa não sobrevive, se você tiver que trabalhar honestamente, então feche ela. O que os funcionários, os nossos colegas de trabalho pensam sobre o tipo de cristão que nós aparentamos ser? Lá naquele ambiente, não aqui. Aqui nós estamos adorando, aqui é fácil ser cristão. Lá no nosso ambiente de trabalho, quando a pessoa olha para você, que tipo de cristão que ela está vendo? Está olhando uma pessoa que ela diz, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa diferente. É uma pessoa que está impactando o ambiente onde nós estamos trabalhando. Ofereça um produto de qualidade por um preço justo. O valor dos produtos e serviços de uma empresa falam mais sobre o real caráter dela e de seu pessoal que qualquer outro aspecto da sua atividade. O valor dos produtos e serviços de uma empresa falam mais sobre o seu caráter do que qualquer outro aspecto da sua atividade. A regra da sociedade hoje parece ser entregue o mínimo possível pelo preço mais exorbitante. Eu creio que você já percebeu uma jogada das indústrias, de um modo geral na indústria alimentícia. Ela mantém o preço de um produto. Lá na gôndola do supermercado, você vai lá, está lá aquele pacotinho, o mesmo preço. Só que já não tem mais 1 quilo do produto, 900 gramas. Não tem mais 1 litro de óleo, já diminuiu.
Será que é uma prática aceitável, esse tipo de atitude? A embalagem é a mesma, você olha ali, aos olhos normais a gente nem percebe. É uma ação para ganhar mais. É uma ação para ludibriar o consumidor. Mas para os cristãos, seguir o princípio de oferecer qualidade pelo preço justo demonstra seu nível de compromisso espiritual. O nosso compromisso é demonstrado pela maneira como nós fazemos negócios. Honre os credores. Os credores incluem tanto aqueles que emprestam mercadorias como aqueles que emprestam dinheiro. Deixar de pagar um empréstimo bancário. No mercado financeiro eu vi muito disso. Muitas pessoas consideram normal. Os bancos ganham muito. Então deixar de pagar é algo normal. Não é normal, queridos. Eu sei que os bancos ganham muito realmente. Mas se contratamos um empréstimo, foi definido o que nós iríamos pagar, o custo que teria essa aquisição. Mas isso vai demonstrando um pouco da prática diária. Deus não nos responsabiliza por aquilo que não podemos fazer, mas somente pelo que está ao nosso alcance. Por aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos responder, pode ter certeza. Integridade é um bem raro em nossa geração, especialmente quando o dinheiro de outras pessoas está em jogo. Que coisa triste pensar assim, né? Que coisa triste pensar desta maneira. Mas se um cristão deseja manter um testemunho confiável, precisa, no mínimo, viver este padrão básico, honrar os seus compromissos fielmente. A nossa prática tem que ser condizente com a nossa fé. As nossas atitudes, no comprar, no vender, no produzir, a nossa atitude tem que ser condizente com aquilo que nós cremos da palavra. E isso tem um custo. Claro que tem um custo. Muitas vezes, você pode até perder um negócio, e já aconteceu comigo. Você pode perder até um negócio, porque você não vai fazer o errado. Você pode até perder uma licitação, porque você não vai se sujeitar a pagar uma propina. Porque você entendeu que o Deus que você serve, Ele honra a sua fé. E pode ter certeza, se você agir por fé, Deus vai te honrar também. Pode ter certeza. Quando confiamos na ação de Deus, Ele vai nos honrar com certeza. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Trate seus funcionários com justiça. Ser justo é tanto responsabilidade quanto oportunidade. Se você é um gerente, se você é um dono de uma organização, se você é um profissional liberal, nós temos uma oportunidade de testemunhar e de mostrar a diferença dentro dos relacionamentos que nós desenvolvemos. Isso é oportunidade e nós precisamos exercê-la. No mundo dos negócios, geralmente as pessoas associam a ideia de serem justas às questões de pagamentos de salários e benefícios. Isso também é verdade, mas não é só isso. Integridade envolve relacionamentos, envolve atitudes, exemplo. Exemplo. Se você trata as pessoas com coerência dentro do seu dia a dia, se você tem um testemunho dentro da sua empresa, da sua organização, você vai estar impactando a vida das pessoas. Se você paga o salário e as comissões na folha de pagamento, mas o mercado não faz. Eu, quando entrei nesse negócio que eu estou hoje, o mercado não fazia assim. Dizia, mas eu vou fazer assim. Para mim tem que funcionar assim, porque é assim que eu entendo que a Bíblia me ensina. Se o mercado trabalha pagando por fora, é o mercado, eu não sou o mercado. Nós não somos todo mundo. Porque eu me baseio pela palavra. Esse tem que ser o nosso referencial. É a palavra. Se você confia em Deus, esse tem que ser o seu referencial. O primeiro passo no estabelecimento do princípio de justiça é reconhecer que todas as pessoas são importantes. Não interessa o quanto ganha, o quanto tenha estudado.
É aquilo que Tiago nos ensina, Tiago 2,9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado, serão condenados pela lei como transgressores. Tratar as pessoas imparcialmente. Trate seus clientes com justiça. Se você deseja realmente ser uma testemunha fiel do Senhor, então uma das suas maiores oportunidades será compartilhar a sua fé com aqueles que estão mais próximos de você. Nos negócios, isso se aplica aos seus credores, aos seus funcionários, se aplica também aos seus clientes. Como nós tratamos as pessoas. E aqui é um ponto bem interessante, porque quando nós falamos de negócios, queridos, talvez alguns aqui que não convivam, não sabem o que é você estar no front ali, com o empresário, você está numa briga de preço, você não faz nem ideia como as pessoas se transformam, como as pessoas mudam de atitude, como elas realmente esquecem alguns valores e alguns princípios na hora de uma negociação. Mas é nessa hora também que eu preciso me manter firme. Não barganhar a minha fé. Não barganhar a minha fé em momento algum. Isso é um grande desafio. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2:3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. É se desvestir do eu, é tirar os meus interesses, o meu egoísmo, e me sujeitar realmente a deixar Deus conduzir todo o processo. Pague os seus impostos. Talvez nada mais reflita tão claramente os valores espirituais de um empresário cristão do que a sua atitude acerca do pagamento de impostos. A sonegação de impostos, qualquer tipo de imposto é pecado. E o pecado nos separa de Deus. É forte essa. Essa é forte. Quantas pessoas você conhece que sonegam o imposto? Eu conheço umas par delas. Algumas empresas. Mas aqui cabe a nós como pessoa física também. Quando somos empresários, nós temos a oportunidade de recolher ou não recolher o nosso imposto. Como funcionários, nós não temos opção, muitas vezes já vem descontado na folha de pagamento. Mas alguns eu creio que se tivesse a oportunidade, daria um jeitinho também de fugir. É óbvio que ninguém gosta de pagar imposto, mas é necessário e é lei. E se é lei, precisa ser cumprida. Agora, esse é um pecado muito comum entre cristãos no mundo dos negócios. E o que é pior, a grande maioria sonega e não encara isso como pecado. E justifica, todo mundo faz. Se eu não sonegar, meu negócio não sobrevive. Para esses eu tenho uma palavra que está em Mateus 22, 17 a 21. Disse-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César? Se fosse hoje, ele diria, é certo pagar imposto a Temer? Ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou. Olha, Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou. Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar os impostos. Eles lhe mostraram um denário. Se fosse hoje, mostrariam uma nota de real aqui no Brasil, né? Se fosse Estados Unidos, $1. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Será que precisamos argumentar um pouco mais sobre esse tema? A clareza da palavra, do ensino. A clareza daquilo que Jesus estava falando e ensinando. Não há dúvidas, meus queridos. Aí, claro que nós queremos justificar, porque eu vou pagar os meus impostos para aquele governo, e é tudo conversa fiada. É tudo conversa.
nós vamos nos adaptando à cultura. Nós vamos tomando o molde do mundo. E a palavra de Deus diz ao contrário, né? Não vos amoldeie a este século. Pelo contrário, transformai-o pela renovação da nossa mente. Então nós, como cristãos, precisamos estar influenciando a sociedade. Fazendo a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Impactando a vida dos outros. E não nos deixando levar pela prática do mundo. Como nós temos agido nessa área? Como você tem agido nessa área? Você tem uma consciência tranquila? Qual é o objetivo de uma empresa cristã? Na verdade, o objetivo fundamental da empresa cristã é glorificar a Deus. Por isso, se você tem uma empresa, você precisa ter a convicção de que esse negócio existe para a honra e glória de Deus. Aí vem aquela questão da vocação. Qual é a sua vocação? A minha vocação é ser empresário. Então seja o melhor empresário. Dê o melhor que você pode para os negócios. Mas entendendo que o negócio não é um fim em si mesmo. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos tem um propósito maior. Tem um projeto maior. Quando nós fomos iniciar a empresa, nós conversamos, eu sou sócio com meus 2 irmãos. E uma das coisas que nós estabelecemos no início dessa empresa, é que essa empresa seria uma empresa para glorificar a Deus através do nosso trabalho. Então, além de nós investirmos em missões, além de nós investirmos no reino, nós também temos um compromisso social, pagamento dos impostos, pagamento de salários justos. Nós temos uma política que a pessoa tem que entrar nessa empresa e perceber que ela é diferente. O cliente faz negócio conosco, ele precisa ter a percepção de que é diferente. Tem que ser diferente, meus queridos. Não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que impactar a vida das pessoas através do nosso testemunho, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de viver. Eu não posso só viver o meu cristianismo dentro da igreja, no meu pequeno grupo. Eu tenho que viver o meu Cristo em todo tempo, em todo lugar. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo por onde eu ando. Porque nós não estamos aqui nesse mundo só para construir coisas ou acumular coisas. Tem um objetivo maior. Nós fomos criados por um objetivo maior. E é isso que nós precisamos entender. Então, se onde você está, você não está satisfeito, ore a Deus e mude de emprego, mude de empresa, mude de vida. Mas não viva somente para passar os dias. Não viva somente para que os danos se passem. Porque um dia isso vai terminar. E você vai precisar olhar para trás e ver qual o legado que eu estou deixando. Qual a história que eu estou construindo. O objetivo fundamental da empresa cristã é glorificar a Deus. Mas isso não é só da empresa. Esse é o objetivo meu, seu, nosso. É o nosso objetivo, é glorificarmos a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus. É vivermos com esse senso de missão, com esse senso de que eu pertenço a algo maior, eu pertenço a Deus, a minha vida é de Deus. E aquilo que eu faço precisa impactar a vida das pessoas. Se você olhar para a sua vida, e eu quando olho para a minha, eu percebo, Deus tem sido muito maravilhoso conosco. Temos uma vida muito, muito melhor do que o mundo aí fora. Ah, nós temos luta, temos dificuldade, com certeza. Mas vivemos melhores do que muitas pessoas que não conhecem a Deus. O propósito essencial de qualquer negócio dirigido por cristão é glorificar a Deus. E quando eu falo qualquer negócio, queridos, isso inclui uma grande empresa, inclui um pequeno negócio,
inclui um negócio autônomo, um profissional liberal, um microempresário. Todos estão incluídos. Sabe aquela vendedora de porta em porta? Como é que ela se relaciona com esse negócio? E nós hoje, isso está cheio, né? Está cheio. Todo mundo tem alguém que vende alguma coisa. Agora a pergunta é, como ela se relaciona com esse negócio? O profissional liberal no seu consultório lá, por exemplo, como que é a sua ética? Como é a sua postura? Primeiro ponto de glorificar a Deus é financiar a pregação do Evangelho. Uma finalidade importante de qualquer empresa cristã deve ser a de ajudar na difusão da palavra de Deus. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com aquilo que você tem de melhor. Invista no reino de Deus. Invista em vida, invista em pessoas. Invista em projetos da obra de Deus. Glorifique a Deus com aquilo que você tem. Isto significa dar uma porção dos ganhos da sua empresa para ministérios cristãos. A função de financiadora é algo imprescindível, mas é apenas um dos aspectos de um negócio realmente dedicado à obra de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas que têm negócios, muitos cristãos, que dizem, não, Deus é o meu sócio. Deus é o sócio daquela empresa. Só que esse sócio está sendo roubado. Porque nunca a pessoa entrega nada, não investe no reino. Só porque ela é cristã, ela diz, não, esse negócio é consagrado a Deus. Consagrado a Deus. Consagrado a Deus, mas Deus não entra, não participa das decisões, não participa dos resultados. Como que esse negócio é de Deus? Ah, mas na hora que a coisa está apertada, aí recorre a Deus, daí sim. Na hora que a gente faz um mau negócio, comete alguns erros na gestão do negócio, daí a gente corre para Deus. Ele é o sócio. Nessa hora ele é o sócio. Aí nós queremos ajuda, queremos o socorro de Deus. Não seja assim. Seja diferente. Deixa Deus ser realmente o dono desse negócio. A outra finalidade para esse negócio, para glorificar a Deus, é suprir as necessidades. Finalidade de suprir as necessidades da família, dos seus funcionários. Necessidades. A palavra de Deus coloca a questão da seguinte forma: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Creio que este versículo se aplica à provisão da nossa própria família, mas também ao empresário cuja responsabilidade é prover para todos os seus empregados. Nós temos uma responsabilidade com essa comunidade que está próxima de nós. De que maneira nós temos agido com essas pessoas? De que maneira que nós temos agido com as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos? E o terceiro ponto que eu queria refletir com vocês é ser discípulo para fazer discípulos. Funcionários, especialmente os não salvos, tendem a acreditar mais no que veem do que no que ouvem. Natural isso, né? Se o que fazemos não condiz com o que dizemos, elas geralmente irão desprezar as nossas palavras. Se eu chego lá, eu oro pela manhã, eu prego o Evangelho, eu falo do amor de Deus para essas pessoas, para os meus funcionários, tudo muito lindo. Mas na hora que eu estou fazendo um negócio com o cliente, o funcionário percebe, poxa, o patrão está roubando ali, está levando vantagem, está usurpando aquele cliente. Você acha que ele vai dar valor para aquela oração que você fez? Ele está olhando para as nossas atitudes, as nossas ações.
o tratamento que nós damos para eles. E aí Tiago nos diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não adianta nós ouvirmos, e na hora da prática passa despercebido. Precisamos ter práticas coerentes com aquilo que estamos aprendendo de Deus, com a palavra. Como discípulos de Cristo, seja empresário, seja executivo, seja empregado, estando em alguma função de liderança, seja cristão na íntegra, viva integralmente para Deus, ao ponto das pessoas olharem para a tua prática de vida e dizer, realmente essa pessoa é diferente. Ela tem algo diferente. E desta maneira vamos atrair as pessoas para Cristo. Pela nossa atitude, pela nossa postura, pela integridade, pela honestidade, pela seriedade com que tratamos as pessoas aí fora. E principalmente quando se tratam de negócios. Precisamos ter essa coerência nas atitudes, daquilo que cremos e daquilo que fazemos. E o quarto ponto é dar lucro. Ao contrário do que muitos pensam, não há qualquer admoestação bíblica contra ter lucro. Os lucros são decorrentes de um negócio bem administrado e devem ser considerados normais e honestos. Se um negócio não der lucro, irá falir e o seu ministério com seus funcionários e clientes acabará. Lucros são recompensas econômicas de bons serviços e produtos. Nenhuma empresa sobrevive sem eles. Os empregados cristãos têm de reconhecer que, uma vez que todos os negócios pertencem a Deus, os lucros resultantes não podem ficar somente com eles. Agora, precisamos ter essa consciência. Qual é a margem que nós trabalhamos? Qual é a margem com que nós operamos no mercado? Dar lucro é óbvio que o objetivo de uma empresa, ela precisa obter lucro, ela precisa ter resultado para que ela permaneça. Aí nós precisamos entender como nós estamos obtendo esse lucro, qual é a margem que nós estamos obtendo e o que nós estamos fazendo com o resultado obtido. E aí eu queria colocar um último ponto para a gente avaliar. Escravidão profissional. A escravidão profissional manifesta-se de diversas formas, desde a preocupação com dívidas até a dedicação excessiva ao trabalho. Talvez ela possa ser melhor definida como qualquer coisa que interfira em seu relacionamento com Deus ou com sua família e que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Sabe aquilo que está roubando o seu tempo? Aqui vale uma reflexão na sua agenda. Independente agora do que você faz. Se é empresário, se você é funcionário, se é empregado. Aqui nos inclui. O que é prioridade para você? Dentro da sua agenda. Eu conheço pessoas que amam o seu trabalho, amam o que fazem. E isso as leva a uma dedicação excessiva àquilo. Elas gastam horas e horas no seu trabalho. 10, 12, 15. E se ele está dando isso para o seu trabalho, ele está tirando de quem? Está tirando da sua família, está tirando de Deus. Se nós damos além para alguém, nós estamos tirando de outros. Então, qualquer coisa que interfira em seu relacionamento com Deus ou com sua família e que esteja em desacordo com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos avaliar. Jesus foi bastante específico quando disse, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se servimos ao trabalho, não podemos servir a Deus. A triste verdade é que jamais encontrei um profissional bem-sucedido em que seu leito de morte, ele tinha dito, queria ter passado mais tempo trabalhando para ganhar um pouco mais de dinheiro. Jamais. Você vai encontrar alguém no final da vida, olhando para a sua história e dizer que ele queria ter passado mais tempo ganhando dinheiro.
Mas você vai encontrar pessoas em seu leito de morte que vão olhar para trás e dizer: eu queria ter gasto mais tempo com a minha família. Eu queria ter investido mais tempo com os meus filhos. Eu queria ter investido mais tempo nas coisas de Deus. Eu queria ter sido mais útil para as coisas eternas. Mas no leito de morte, não dá mais, né? No final da vida, não vai resolver mais nada. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Se servirmos ao trabalho, não vai sobrar tempo para servirmos a Deus. Escravidão, seja qual for, é caracterizada pela falta de equilíbrio. O excesso de qualquer coisa, até de coisas boas, pode destruir as nossas vidas. Somos uma geração interessada em segurança. E geralmente a condição para obedecer a qualquer ordem de Deus é, primeiro, quer ter estabilidade financeira, quer ter garantia do futuro. Ah não, quando eu estiver resolvido aqui, eu vou até para missões. Quando tiver com todas as contas pagas, casa paga e tudo resolvido, uma boa reserva financeira, aí eu vou até doar do meu tempo para a igreja. Quem está por trás das suas motivações? Você mesmo ou os outros? O que te motiva a acordar todas as manhãs e viver mais um dia? O que te leva a levantar da cama todas as manhãs? Qual é a tua motivação? O Senhor disse aos seus discípulos: portanto eu digo a vocês, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Lucas 12, 22. Essa não é uma instrução para ignorar o futuro, e sim para evitar ser consumido pelo medo do futuro. Não é para nós todos os momentos da história nossa. Deus cuida dos seus. Como você tem vivido a sua fé em Cristo? Na sua vida profissional, na sua vida empresarial? Qual o teu testemunho na sociedade como cristão? Homem e mulher de negócios, profissional liberal, empresário, funcionário? O importante aqui é como você tem se portado como discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus. Essa é a pergunta que precisa impactar a nossa vida. E aí é no mundo dos negócios, aí é nos meus relacionamentos. Qual é a nossa postura como discípulos de Jesus? Realmente somos discípulos? Realmente somos éticos em tudo que fazemos? Através do meu testemunho, do seu testemunho, temos impactado vidas? Ou pelo contrário, estamos afastando pessoas de Deus? A ética, a integridade está em falta na sociedade. O compromisso com a verdade da palavra de Deus está em falta na sociedade. Mas onde estão os cristãos? Onde estão os homens e mulheres de Deus, os jovens de Deus? Onde estão as pessoas que conhecem a Deus para impactar essa sociedade? O sal que não fica no saleiro, mas que está lá na sociedade, salgando, transformando vidas.